Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora Linhas Corrente e professora de amigurumi e crochê. E na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo lacinho para decorar seu lar nesse Natal. Para esse projeto, estou utilizando o fio Amigo Love da Linhas Corrente, na cor vermelha 047 e branca. Para quem ainda não conhece o fio Amigo Love da Linhas Corrente, ele é um fio 100% algodão mercerizado, tem o seu Tex 600 e em cada novelo tem 170 metros. Se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Vou estar utilizando também agulha de tapeçaria, agulha 2 milímetros de cabo de bambu e uma tesoura. Vou iniciar o meu projeto com o fio vermelho, com a parte 1. Vou fazer um nozinho corrediço e após esse nozinho eu vou subir no total de 40 correntinhas. Finalizei as 40 correntinhas. Agora, ao contar da agulha, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, para cada correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, você vai trabalhando por todas as correntes até chegar lá no final. Então, ele vai ficar assim o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer a minha até o final e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira, olha só como ficou. Aqui tá meu último ponto, eu faço um ponto baixo, giro meu trabalho colocando o fio para a parte de cima e no primeiro pontinho eu faço um ponto baixo. Não é necessário subir correntinhas para iniciar sua carreira 2, tá bom? E agora você vai seguir trabalhando ponto baixo até lá no final, sem aumento e sem diminuição, apenas ponto por ponto. Cheguei aqui no final e olha só como ficou. Aqui tá meu último ponto. Vou fazer mais um ponto baixo, dessa forma. Giro meu trabalho sem correntinha, eu faço um ponto baixo para iniciar a minha próxima carreira. Então, eu vou trabalhar novamente essa mesma sequência de ponto sobre ponto até lá no final. E agora, vamos começar a subir carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu fiz 2 carreiras, eu vou subir mais algumas carreiras e vou ficar no total de 8 carreirinhas de ponto baixo dessa forma, tá bom? Agora, para arrematar esse fio, você vai cortar dessa forma, passo a agulha na laçada e vou puxar fazendo um nozinho. Com a agulha de tapeçaria, eu vou esconder esse fio. Passo o fio para dar acabamento. E agora, entre os pontinhos baixos de base, eu vou passar o meu fio e vou arrematar ele, tá bom? Você passa por baixo, puxa, corta o excesso, tá certo? E agora, você vai fazer esse mesmo acabamento com esse fio aqui da correntinha inicial, tá bom? Com essa base finalizada, ela vai ficar assim, a nossa primeira parte. Separo ela e a segunda parte você vai fazer essa sequência. Vai subir 40 correntinhas e vai subir 6 carreiras de ponto baixo, tá bom? Da mesma forma que fizemos na parte 1. Mesma quantidade de correntinhas, apenas 6 carreiras reta. E dessa vez você não vai arrematar o fio. Por quê? Vamos passar uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Vou iniciar em cada quina, você coloca 2 pontos baixos junto, tá? E vai colocando um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Cheguei aqui no meu último pontinho da nossa quina, da nossa peça, eu vou fazer 2 pontos no mesmo pontinho de base, tá certo? Formando um aumento. Então, eu coloco um aumento em cada ponta. E vou seguir fazendo ponto baixo até lá no final. Cheguei aqui no final, ele ficou dessa forma, e aqui chegamos na nossa próxima quina. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base para virar esse trabalho, tá bom? E agora, eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até chegar na outra quina, novamente, fazendo pontinhos. Coloque esse fio para trás para não atrapalhar, e vou fazendo ponto baixo, dessa forma. Cheguei aqui no meu último ponto, faço um ponto baixo, certo? Olha só como vai ficar. E vou colocar mais um ponto baixo no mesmo ponto, certo? Então, eu vou fazer esse processo em todas as quinas. E agora é só seguir trabalhando ponto sobre ponto até chegar lá no final. Cheguei aqui no final e olha só como ficou. Agora, eu faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e já posso cortar o meu fio.
puxo esse fio da laçadinha e no mesmo ponto onde eu fio o último ponto baixíssimo, eu levo esse fio para a parte de trás. E agora é só fazer o acabamento, tá bom? Só esconder esse fio por trás dos pontos baixos. E a nossa parte 2 está finalizada. Com a parte 1 e parte 2 finalizada, agora vamos fazer a nossa parte 3. E para essa parte, você vai fazer 15 correntinhas e vai subir 3 carreiras de ponto baixo, tá? Lembrando de deixar o fio longo para fazer a costura na nossa peça. Com essas partes finalizadas, agora vamos fazer o acabamento com o fio branco. Então, vou pegar a parte 1, tá bom? Da nossa peça, faço um nozinho corrediço na ponta do nosso fio branco e aqui na lateral, no primeiro pontinho, eu vou passar o meu fio. Faço uma correntinha para iniciar e no próximo pontinho de base, eu vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo de base, um ponto baixíssimo. Então, você vai seguir fazendo esse processo até lá no final, tá? Lembrando de não pular nenhum pontinho de base. Você vai fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo, pegando todos os pontos e vai ficar esse acabamento bem fofinho de zigue-zague. Então, você vai seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no final. Cheguei aqui no final e olha só como fica esse acabamento. Aqui, estou na parte lateral da minha peça, então eu vou fazer meu ponto baixíssimo e nessa parte aqui de cima, eu vou subir uma correntinha e vou seguir trabalhando ponto baixo, tá? Não precisa fazer esse acabamento de zigue-zague nessa parte lateral da nossa parte 1. Então, você vai fazendo esse processo até chegar no último ponto. Chegou aqui no meu último ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vou seguir fazendo o mesmo acabamento até chegar na próxima lateral. Um ponto baixíssimo e uma corrente, certo? Dessa forma. Um ponto baixíssimo e uma corrente, sem pular nenhum ponto de base, tá certo? E ele vai ficar assim. Então, você vai fazer esse processo até chegar lá no final, e quando chegar lá no final, você vai fazer a lateral com ponto baixo, tá bom? Da mesma forma. E olha só como vai ficar, certo? Aqui, cheguei no meu último ponto. Agora é só fazer um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Vou deixar ele longo para fazer a costura no final e vou puxar. Aperto bem, certo? E ele vai ficar assim. Esse fio aqui inicial da nossa carreira, eu corto o excesso. E a nossa parte 1 ficou dessa forma. Após finalizar o acabamento na parte 1, você vai fazer também um acabamento de ponto zigue-zague na cor branca, apenas na parte 2, que é esse pedacinho maior, tá? Na parte 1 não é necessário. Você vai fazer por toda a volta e arrematar o fio. Agora, vamos começar a montar o nosso lacinho. Então, eu peguei a parte 1 do nosso laço, que é esse onde deixei o fio longo, e vou passar na agulha de tapeçaria. Dobro ao meio e vou fazer uma costura de alinhavo unindo as pontas. Então, vou pegar um pontinho de um lado, pego um pontinho do outro e faço minha costura de alinhavo. Vou fazer esse processo até chegar aqui no final, tá certo? Apenas fazendo uma costura simples de alinhavo, pegando, unindo essas duas partes. Cheguei aqui no final, eu puxo o meu fio dessa forma, deixando uma alcinha e passo minha agulha por dentro para dar esse nozinho, tá certo? E vai ficar assim, essa parte costurada. Agora, eu vou dobrar ao meio e vou costurar aqui na parte de cima, unindo o meio do nosso laço. Então, com o mesmo fio que tá na agulha, eu vou passar minha agulha de cima para baixo, pegando alguns pontinhos. Então, passei dessa forma e vou dar uns pontinhos aqui no meio. Passei novamente para baixo. E olha só, para você saber se tá retinho o seu trabalho, você vai dobrar ele ao meio dessa forma e vai fazer a costura onde tiver vincado, tá bom? Essa é uma dica também para você centralizar os seus lacinhos. Então, ó, vou levar esse agulha para trás do meu fio e agora eu vou puxar, ficando assim, certo? Puxo bem, tá certo? E antes de tirar o fio da agulha, eu vou voltar com a minha parte 2, que é essa partezinha maior do nosso laço,
Vou dobrar ao meio, dessa forma, para centralizar o nosso lacinho. Vou abrir e bem aqui no vinco eu vou fazer a minha costura. Então, eu vou fazer 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos da agulha. Coloco na posição certa e vou puxar, juntando aqui, unindo essas duas partes, dessa forma, tá? Vou puxar bem. E agora, arrumo o meu lacinho e vou dar uma voltinha aqui com esse mesmo fio que eu costurei, tá bom? Vou arrumando o lacinho, aperto bem, tá? E vou dar algumas voltinhas bem no centro, para esse lacinho ficar bem firme e bem centralizado essa nossa costura, tá? Dei aqui algumas voltinhas do nosso laço, coloco ele aqui na parte de trás e agora eu vou dar uns pontinhos de acabamento. Então, passo o meu fio, faço essa laçadinha e passo a agulha por dentro dela. Dessa forma. Corto aqui o excesso do fio. E agora, é só arrumar esse lacinho. Então, você vai arrumando a parte de cima e também essa parte de baixo. Então, com essa base pronta, agora vamos colocar o meio. Vou pegar a nossa parte 3, coloco o fio na agulha, coloco bem no centro, aqui passando por baixo, seguro bem com meus dedinhos e agora vou fazer uma costura também, pegando um pontinho de cada lado, fechando essa alcinha, tá? Peguei um pontinho e vou pegar o outro pontinho do outro lado. Então, eu vou fechar essa alcinha aqui com a costura, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais apertadinho mesmo, mas é normal, tá bom? É porque o lacinho ele tem que ficar com esse meio bem fechadinho, então ele vai ficar um pouquinho mais apertadinho. Depois que você uniu, você vai dar uns pontinhos de acabamento, essas laçadinhas, passando o fio por dentro, para dar um nozinho, e agora é só cortar o excesso. Volto a arrumar o meu lacinho, tá? Como a gente fez esse processo de costurar, o nosso lacinho acaba deformando pela forma que a gente pega para costurar, então você arruma novamente o lacinho e ele vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer o cordãozinho. Com o fio branco, eu vou dar um nozinho corrediço no início do nosso fio e vou subir no total de 25 correntinhas, tá bom? Então, você vai contando as correntinhas, mas você pode fazer maior caso você ache necessário. Após fazer as 25 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o meu fio. Puxo dessa forma, aperto bem e já está pronta a nossa alcinha. Vai ficar com esses 2 fios longos na ponta. Pego o meu lacinho, vou colocar ele de costa na parte de trás e com a agulha de crochê eu vou passar por baixo dessa alcinha do meio o nosso fio, tá? Passei e vou passar aqui as correntinhas. As duas pontas eu vou dar 2 nozinhos. Dei 2. Vou dar mais um para ficar bem firme, tá certo? E aqui você pode cortar esse excesso do fio, tá? Agora, para dar o acabamento, eu vou puxar essa alcinha e vou levar esse nozinho para baixo aqui dessa alcinha vermelha do nosso lacinho, tá? Então, ele vai ficar assim com o nozinho escondido. Agora, com a cola instantânea, você vai dar um pinguinho de cola aqui na lateral, embaixo, tá? Embaixo da alcinha, um pingo de cola de cada lado e vai segurar um pouquinho para poder secar. Com essa parte sequinha, o nosso lacinho está finalizado. Gostou da aula de hoje? Deixa seu comentário bem legal. Se inscreve no canal Linhas Corrente para não perder as próximas aulas. E quando fizer, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!